caos contraditório e autoritário, renunciando assim aos princípios da Revolução Francesa e iniciando o seu projeto expansionista pela Europa. O único país que poderia deter esse projeto era a Inglaterra, mas como as tropas francesas não conseguiam desestabilizar a Inglaterra, foi decretado em 1806 o bloqueio continental, ou seja, nenhum país europeu poderia abrir seus portos para o comércio inglês. E o país que não respeitasse esse trato seria invadido pelas tropas de Napoleão. A Espanha, ela é contra, ou seja, ela não respeita a ordem. Então, em cerca de 1808, o rei Fernando VII ele é deposto, preso e substituído por José I, que era o irmão de Napoleão. Mas ele era considerado um usurpador de tronos, portanto seu governo também não foi considerado legítimo. Tanto as colônias espanholas quanto a Espanha conseguiram resistir e governar o país com as juntas centrais até 1810. Depois disso, com a recolonização das Américas, tanto as elites hispano-americanas quanto os crioulos sentiram falta de um governo legítimo. Então, com o apoio da Inglaterra e, sobretudo, da elite crioula, que eram os descendentes espanhóis nascidos na América, foram criadas juntas governativas, que em várias cidades tinham o principal objetivo, a ruptura definitiva com a metrópole. Bom, logo após disso, o rei Fernando VII ele tenta retomar os seus controles, mas não é possível, porque os crioulos eles já estavam com poder e não queriam os perder novamente para os espanhóis. A independência do Prata. Com a prisão de Fernando VII, houve um enfraquecimento da legitimidade da ordem colonial. E no vice-reino do Rio do Prata, os efeitos da usurpação do trono espanhol acabaram acentuando ainda mais as tensões políticas que já eram existentes no local. Em 1806, a Inglaterra tentou estabelecer algumas bases comerciais com a América do Sul. Para isso, ela invadiu Buenos Aires, que acabou se tornando uma porta de entrada para o Rio do Prata. E o vice-rei espanhol, o Marquês de Sobrenome, fugiu. Mas as milícias locais da cidade acabaram enfrentando os britânicos por 2 anos seguidos e acabaram conseguindo derrotá-los. Essas vitórias elas não tiveram o apoio das instituições coloniais e acabaram aumentando ainda mais o poder local dos crioulos e sua influência na colônia. A partir de 1808 não tinha um rei legítimo na Espanha e as autoridades coloniais no Prata acabaram se tornando ainda mais frágeis. Conhecido como as Revoluções de Maio, e desde então Buenos Aires nunca mais foi governada por nenhum outro governo que fosse da antiga ordem colonial. Então por isso os argentinos acabam comemorando no dia 25 de maio o dia da sua independência. A Revolução de Maio. Com a crise na Espanha e o aumento dos poderes locais, por volta de 1810, os debates sobre a independência aumentaram ainda mais no vice-reino da Prata. E, em maio deste ano, Buenos Aires passou a ter uma mudança decisiva. O vice-rei foi destruído no dia 25 e a cidade torna-se cabildo aberto. Na prática, a mudança significava que haveria uma assembleia política permanente em que os notáveis representariam a vontade do povo. Então, ou seja, haveriam algumas pessoas que iriam ser representantes da vontade do povo. E no lugar do vice-rei existiria uma junta local, renomeada por membros do cabildo, que seria responsável por esse governo. De Fernando VII e o seu desejo manifesto de recolonizar a América eliminaram qualquer possibilidade de reintegração entre as províncias do Rio da Prata e o Império Espanhol. Em 9 de julho de 1816, as então chamadas Províncias Unidas do Rio da Prata declararam-se formalmente independentes. E entre 1810 e 1816, os grupos locais governavam-se desde Buenos Aires, procuravam promover as mudanças entre a ordem política que foi herdada da dominação espanhola.
Nisso, eles acabaram com os títulos de nobreza e declararam liberdade de imprensa, aboliram qualquer regime de escravidão e proibiram as torturas também, entre outras medidas. As disputas políticas a partir de 1810. Nem todas as províncias do Vice-Reino e do Rio da Prata estavam de acordo com as medidas que foram adotadas em Buenos Aires. E, no entanto, nos anos que se seguiam de 1810, houveram uma série de disputas políticas. Em Buenos Aires, essas disputas aconteciam entre os grupos que eram favoráveis à Espanha e aos grupos que eram favoráveis à ruptura da antiga metrópole. No âmbito do vice-reino, as disputas eram entre Buenos Aires, que pretendia estender seu poder às demais regiões, e as províncias do interior, que desejava plena autonomia. A província do Paraguai, por exemplo, foi uma que não aceitou essa junta entre o governo, que foi constituído em Buenos Aires, e no ano de 1811, os paraguaios eles proclamaram a sua independência da Espanha. Então, a partir daí, eles construíram a sua própria junta. Os exércitos de Buenos Aires foram enviados para tentar reverter essa situação, mas eles acabaram saindo derrotados desses conflitos contra os paraguaios. Em 1813, houve a junta administrativa e a província que foi substituída pelo ditador que se chama José Gaspar Francia, que assumiu todo esse governo do Paraguai, permanecendo até 1840. San Martín teve uma educação muito boa no Colégio de Nobres de Madrid, na Espanha. E ele também serviu o exército espanhol durante 12 anos. Porém, com alguns rumores sobre a possível independência da Argentina, ele resolveu ir para lá para dar a independência para o seu país natal, seu país de origem. Quando ele chegou em Buenos Aires, chegou na Argentina, ele viu que o governo não estava estável e também a Argentina não tinha rompido nenhum acordo com a Espanha. Sabendo disso, ele arquitetou um plano junto com seu amigo e também militar O'Higgins, que foi muito importante para a independência da Argentina, também do Chile e do Peru. Eles levaram a seguinte conclusão: eu tenho que libertar outros países antes para depois conseguir libertar a Argentina, porque senão eu não vou conseguir a independência e eu vou fracassar. Através disso, O'Higgins e San Martín eles conseguem libertar o Chile e depois o Peru, e aí sim conseguem proclamar a independência da Argentina. Porém, no Peru, o San Martín ele é muito lembrado até hoje, sendo considerado protetor do Peru. Simão Bolívar ele foi também um grande nome na independência das Américas Espanholas. Por quê? O Simão Bolívar ele conseguiu a independência de muitos países, como a própria Venezuela, da qual ele tinha origem, a Colômbia, Equador, Bolívia, ajudou também no caso do Peru. E o Bolívar ele teve uma grande educação, grandes tutores que ensinaram para ele obras greco-romanas, filosofias greco-romanas e também iluministas, o que deu total apoio e suporte para ele depois lutar contra a metrópole. Bom, o Simão Bolívar também ele veio de uma família aristocrática colonial, portanto ele teve bons estudos. Só que depois, junto com o militar e também seu companheiro e grande amigo Sucre, eles conseguem libertar esses países e conseguiu libertar também a Bolívia, da qual ele é mais lembrado. Tanto é que o nome Bolívia vem de uma referência a Simão Bolívar. Eles homenagearam Simão Bolívar através do nome do país, Bolívia. O encontro entre o San Martín e o Simão Bolívar é alvo de muitas pesquisas e investigações, porque na verdade os historiadores, entre eles, há muitas controvérsias sobre esse encontro. Só que é importante a gente ressaltar que esses dois personagens tiveram grande influência na cultura latino-americana e também nas suas independências, já que o San Martín conseguiu a independência da Argentina, conseguiu a independência do Chile, do Peru, e o Simão Bolívar do Equador, Colômbia, Venezuela, entre outros países. Só que o que acontece? O San Martín ele tinha um plano da qual ele queria contar com a ajuda do Simão Bolívar, que era o seguinte:
pegar um grande número de tropas e expulsar de uma vez por todas todos os espanhóis da região da América Latina, da América do Sul. Só que o Simão Bolívar, ele disse, olha, não, o máximo que eu posso ceder para você são 1.400 soldados. Através disso, o Simão Bolívar, não ajudando o São Martín ele regressou a Lima, pediu sua demissão junto ao parlamento e seguiu com seu exílio em Madrid. Então, na verdade, esse encontro é alvo de muitas discordâncias, porque uns falam que não foi muito bem esse encontro, outros falam que não teve uma ação, porém o que mais é revelado, o que mais é contado é justamente isso, que o Simão Bolívar ele não quis ceder tropas e não quis fazer um plano de ação da qual juntaria, vamos dizer assim, toda a América, que era o plano do Simão Bolívar, sendo que o São Martín ele queria apenas a independência. Então esse encontro ele foi muito comentado e ainda é comentado até hoje justamente por isso. A Junta Suprema de Caracas foi a instituição que governou a capitania geral da Venezuela após a renúncia do capitão Vicente. Bom, após os acontecimentos, Dom José I ele teve sua renúncia forçada de Caracas depois de muitos conflitos e também muitas tensões. Então ele teve que renunciar e se criou o Conselho Supremo Conservador dos Fernando VII. Simão Bolívar nasceu em Caracas e morreu em Santa Marta de tuberculose. Bom, ele liderou um exército de ingleses e irlandeses contra o exército espanhol. O exército espanhol era muito forte e também o exército dele era muito fraco, mas ele conseguiu uma vitória surpreendente contra esse exército. Em 1811 foi proclamada a independência da Venezuela e teve a batalha também de Boyacá, que foi dia 7 de agosto, e quando foi as tropas de Simão Bolívar foram impostas sobre a Espanha. E na Batalha de Carabobo, que foi uma das mais importantes batalhas, que foi quando o exército espanhol invadiu Caracas, que foi uma das partes mais estratégicas para conseguir tirar a coroa espanhola do poder sobre a Venezuela. Em 1808, grupos de crioulos se reuniam secretamente em Querétaro para discutirem sobre política e algumas formas de combaterem os peninsulares, que eram os espanhóis nascidos na Espanha. Mas os primeiros indícios da independência só vinham em setembro de 1810, quando, no vice-reino da Nova Espanha, quando o grupo de crioulos se juntaram clandestinamente depois que o vice-rei foi substituído pelo general Garibaldi. Foi Padre Miguel Hidalgo, um dos líderes que tinha como ideais o fim da escravidão, a devolução de terras ao povo indígena e o fim dos impostos implantados pela Espanha. Em 16 de setembro de 1810, Miguel chamou a população para a luta com um grito de Dolores, que foi conhecido o ato, com o seguinte grito: Viva a Virgem Guadalupe, morte ao mau governo, viva Fernando VII. Essa data ficou conhecida como data comemorativa no México como o Marco da Independência. Simão Bolívar, ele era um líder e militar venezuelano que tinha em mente que a América ela não deveria dividir-se em vários países, mas que deveria manter uma só unidade para tornar-se a maior nação do mundo. E isso só que longe das garras, entre aspas, espanholas. Em sua carta intitulada Carta da Jamaica, ele confirma seus ideais, dizendo que realmente deseja ver a América uma grande nação, a maior do mundo. Isso porque ele acreditava que, pela proximidade, pela origem de colonização espanhola, pela sua fé, que era catolicismo, a sua maioria, a América devia juntar-se todos os países colonizados pelos espanhóis. Isso deixaria de fora países como o Brasil, colonizado pelos portugueses, Haiti, pelos franceses,
e Estados Unidos, que eram anglo-saxões e protestantes. Simão Bolívar ele sempre criticou tudo que fugia contra esses ideais que ele tinha. Simão Bolívar ele sempre criticou tudo que fora contra os seus ideais, por exemplo, a descentralização e a criação das unidades políticas. Porém, as oligarquias e elites crioulas, elas se opunham porque possuíam muita força política e econômica, e elas não desejavam perdê-las com a unificação de todos os países. Mesmo o Simão Bolívar, fundando a Gran Colômbia, ele enfrentou grandes dificuldades, como as revoltas e guerras civis, o que ocasionou no fim da Gran Colômbia. Atualmente ainda há muitas discussões sobre os ideais de Simão Bolívar, em fazer uma junção de todos os países hispano-americanos. Um bom defensor dessa tese foi Hugo Chávez, ex-líder e militar e ex-presidente venezuelano. Chávez propôs muitos projetos como a ALBA e o Banco do Sul, e também obteve apoio de Evo Morales. Os dois tentaram unificar, assim como os ideais de Simão Bolívar, a América, mas não foi para frente, e isso eles enfrentaram muitas oposições. A atual região do Uruguai era conhecida como Banda Oriental, isso devido à sua localização geográfica em relação ao rio Uruguai. Montevidéu era um dos seus principais centros econômicos e administrativos. Em 1810 ocorreu a Revolução de Maio, no qual realistas migraram para outra margem do rio. Os dois governos possuíam ideias diferentes e assim iniciaram-se conflitos. José Gervásio Artigas e a entrada em cena de Portugal. José Gervásio Artigas nasceu em Montevidéu e ele defendia a Revolução Americana. Ele comandou um levante popular a favor disso. Quando os espanhóis migraram para outra margem do rio, ele se juntou com o exército de Buenos Aires e eles planejavam cercar e derrotar os espanhóis. Portugal sempre demonstrou um grande interesse pela região que estava em disputa. Só que eles preferiram enviar tropas para apoiar os espanhóis, não para conquistar as terras. Então, Portugal enviou tropas luso-brasileiras para apoiar os espanhóis e mantê-los no poder. Portugal venceu e manteve os espanhóis no poder. A anexação da Banda Oriental ao Reino de Portugal. Artigas rompeu com Buenos Aires e assumiu a liderança do movimento pela autonomia da Banda Oriental. Com exceção de Montevidéu, toda a Banda Oriental aderiu à luta de Artigas. Eles formaram um exército que enfrentou as forças de Buenos Aires entre 1813 a 1816. Eles obtiveram vitórias. Porém, em 1816, Dom João, agora com a intenção de conquistar as terras, enviou tropas luso-brasileiras. Os brasileiros ganharam a disputa e assim ganharam a terra de província de Cisplatina. A Guerra de Cisplatina ocorreu entre o Reino Unido de Portugal, atual Brasil, com as Províncias Unidas do Reino da Prata, Argentina. Eles disputaram o território de Cisplatina porque era uma entrada para o continente americano. Em 1828, após acordos, a província de Cisplatina tornou-se independente e assim nasceu o Uruguai.